pela sua liderança, pelo seu pastoreio. Pedimos agora, ó Pai, usa a vida dele. Todos nós que aqui estamos com os nossos corações gratos a Ti, na certeza que o Senhor estará falando conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Olha só o tamanho da responsabilidade, né? Depois de vir o pastor Fio, o pastor Alex e o Nino, chega eu aqui para encerrar ainda a série, mas se eu estou aqui é porque Deus dá graça, amém? Amém, glória a Deus. Então, como o pastor falou, para quem não me conhece, então, meu nome é Felipe Xavier, tenho 30 anos, né? Apesar dos 19, completei 30 anos 2 semanas atrás. Minha esposa e eu somos discipulados pelo pastor Fih, pela Jéssica, né? Temos essa graça, esse privilégio. Estou aqui na Renovada desde 95, então faz um tempinho assim, né? Faz um pouquinho de tempo. Eu cheguei à igreja, tinha 1 aninho só. E Deus tem me dado a graça, a oportunidade de servir ao Senhor em tantas áreas aqui, desde criança, né? Tem sido realmente uma alegria poder servir ao Senhor, né? E hoje, como o pastor também falou, hoje cuidando também das células, das vidas, que é isso que o Senhor nos chamou para fazer, amém? Glória a Deus. E gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós te pedimos mais uma vez, fala conosco. Espírito Santo, guia-nos realmente a toda a verdade, ajuda-nos a receber a revelação da palavra que o Pai tem a ministrar sobre nós. Tu és o Senhor de todas as coisas e por isso entregamos a Ti a condução de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós vimos ao longo dessa série os princípios de uma célula saudável, né? Então o pastor Fih, na primeira ministração, deu uma introdução ao tema, né? Falando da definição de célula, falando sobre o líder sadio, né? E aí, na segunda semana, o pastor Alex falou sobre unidade. Na semana passada, o Nino falou sobre obediência e submissão. E hoje nós vamos falar que uma célula saudável, uma célula sadia, tem visitantes. Então, vira para uma pessoa perto de você e fala assim: meu irmão, nunca se esqueça que uma célula sadia tem visitantes. Amém, glória a Deus. Então, uma célula saudável, uma célula sadia, ela sabe priorizar os visitantes em todas as coisas. Por quê? Então, vamos lá, a definição de célula, né? A definição que a gente encontra nos materiais, então, da visão do MDA. Qual que é a definição de célula? Diz assim: célula é um grupo pequeno, né, de 5 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar ao Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho de Cristo. E aí, é claro que um grupo com todas essas características tende só a crescer e multiplicar, porque as pessoas vão sendo atraídas por isso, né? O texto base que nós temos usado nessas ministrações, que é o texto de Atos 2, de 42 a 47, diz, lá no final do versículo 47, né? Diz assim, no final do versículo, então, 47 de Atos 2. E assim, a cada dia, o Senhor acrescentava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, ali no texto de Atos 2, você vê, ele vai descrevendo como é que aquela igreja funcionava, né? Então, falava de... eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, então eles se reuniam no templo e de casa em casa, partiam o pão nas casas, tinham tudo em comum. Então o texto vai ali enumerando todas as características ali da igreja primitiva, e no final, como uma consequência de tudo aquilo, o texto fecha falando que o Senhor acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. Então, na verdade, ganhar vidas, as pessoas serem acrescentadas, deve ser uma consequência da célula que eu vivo, deve ser uma consequência da igreja que eu vivo, da igreja no lar que eu vivo. Então a gente vê que um dos pilares, então um dos princípios é ganhar vidas, crescer, multiplicar, evangelizar. Lá em Lucas 19, versículo 10, Jesus disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o próprio Jesus afirmou
que a sua missão, que a missão dele, era buscar e salvar aquele que havia sido perdido. E nós, então, como aqueles que receberam o ministério da reconciliação, nós temos então essa mesma missão de buscar e salvar os que foram perdidos, anunciando o evangelho, a palavra de Jesus, amém? Então isso é algo primordial para que a célula realmente seja uma célula bíblica, e não um mero clube, e não uma reunião ali de amigos que simplesmente querem se encontrar e conversar e não tem um propósito maior. E se isso é importante, então, como célula, eu preciso aprender a priorizar os visitantes. E aí, como é que eu faço para priorizar os visitantes? Pergunto para a pessoa do lado, como eu faço para priorizar os visitantes? Bom, então nós vamos falar aqui, rapidamente, de 8 passos para poder priorizar os visitantes. O primeiro passo é ter um alvo de multiplicação. O pastor Alex disse isso 2 semanas atrás, né? Que se eu entendo que o futuro da minha célula é multiplicar, então eu preciso ter um alvo de multiplicação. E existe uma frase que eu aprendi um tempo atrás que eu acho muito interessante e se aplica nesse contexto, que diz assim: a promessa gera fé, e a fé gera o cumprimento da promessa. Então, quando você estabelece o alvo de multiplicação, é como se você estivesse estabelecendo uma promessa. Olha, no mês tal, no dia 30 de junho, a nossa célula vai multiplicar. E aí o líder sadio, o líder de visão, ele começa a incutir fé nos membros da célula. Olha, gente, a gente vai multiplicar. Nós vamos orar, nós vamos ganhar vidas. E no dia 30 de junho a gente vai multiplicar a célula. Então, a partir do momento que foi estabelecida essa promessa, então o líder vai gerando fé. E as pessoas vão acreditando. Puxa, é verdade, a gente vai multiplicar, isso aí. Nossa, não tem como não dar certo, né? Deus vai acrescentar as pessoas. E a célula começa a trabalhar e tal. E aí, a partir dessa fé colocada em prática, aquela promessa é alcançada. Amém? Então, a promessa gera fé. E a fé gera o cumprimento dessa promessa. Amém? Glória a Deus. E aí, beleza. Estabeleci o alvo de multiplicação. Então, o segundo passo é que eu preciso entender quem são os meus Natanaéis. Cada um de nós precisa entender quais são os seus Natanaéis. Né? Então, eu preciso ter uma lista pessoal de Natanaéis. A Eva e eu temos a nossa lista, nós temos alguns parentes, colocamos alguns colegas de trabalho, colocamos alguns amigos, que são pessoas que nós temos o alvo de orar, o alvo de ganhar para Jesus. Né? Não dá para investir em todos ao mesmo tempo. Né? Eu não consigo investir, se eu for investir ao mesmo tempo em todas as pessoas que não conhecem a Jesus, que eu conheço, não dá. Né? Então eu preciso orar e falar: Senhor, de todas as pessoas do meu círculo de relacionamentos, da minha família, que não conhecem a Jesus, em quais que, sei lá, nesse ano, em quais que eu vou investir mais pesado, de oração, de ligação, de investir tempo com a pessoa, né, de trazer a pessoa para mais perto. Então eu preciso perguntar: Senhor, em quais pessoas eu vou investir mais? E aí, desses Natanaéis, eu preciso entender quais desses meus Natanaéis são alvos possíveis para a célula. Né, eu vou colocar lá no cartaz de célula a minha avó, de 90 anos, que mora em Juazeiro do Norte. Né, não é um Natanael, amém, mas não é um Natanael para a célula. Né, você vai trazer, ô vó, imagina, né, vou vir de avião todo sábado, sei lá. E então, os Natanaéis que são alvos da célula precisam ser Natanaéis realistas. Né, pessoas que realmente fazem sentido para o contexto daquela célula. E aí, onde eu vou colocar esses Natanaéis? No cartaz. Né? Quando eu era líder de setor, agora líder de área, eu sempre falo: gente, no cartaz tem que colocar os Natanaéis lá. Cada um tem um líder para fazer a célula entender a importância disso, né? E cada membro passar: os meus Natanaéis são esses, os meus Natanaéis são esses. E ter lá no cartaz, sempre se lembrar deles. E aí o líder, ele vai trabalhando isso individualmente com as ovelhas. Porque não é só do tipo: quais são os seus Natanaéis? A Maria, o Márcio e a Adriana. O meu é o Bruno, a Carol e o Ricardo. Aí beleza, colocou os nomes, glória a Deus. Aí deixa lá e deixa passar. Não. Aí o líder de célula, ele vai trabalhando individualmente com as suas ovelhas. Então, ele vai trabalhar lá e fala assim: ô Márcio, tudo bem? Que bom, escuta, os seus Natanaéis lá, quem são eles? Um é o meu amigo da escola, o outro é o meu primo, e o outro não sei o que. Legal, poxa, que bênção. O que você tem, o que você está fazendo? Como é que você pensa que, né, você que conhece eles mais de perto,
Que você acha que vai ser bom para poder atraí-los? Eu estou pensando em orar, estou pensando em chamar um para fazer isso. Então, o líder de célula, ele precisa entender se cada ovelha da sua célula está entendendo o propósito dos Natanaéis e trabalhar isso individualmente com cada um, para que realmente seja algo colocado em prática e não simplesmente um nome que eu dei para colocar lá no cartaz. E aí o líder de célula também vai poder ajudar essa ovelha da célula a entender como alcançar, porque às vezes a ovelha vai falar, olha, eu queria alcançar esse meu colega aqui da faculdade, mas eu não sei o que eu faço, ele é ateu, ou então ele é da religião X, ele é assim, eu fico meio sem saber como é que eu faço para, às vezes, começar a falar de Jesus, e aí o líder junto vai orar, vai ajudar a traçar estratégias, a entender como alcançar aquilo. Amém? Glória a Deus. Então, vira para o irmão do lado e fala assim, o Natanael não pode ser só um nome no cartaz. Tem que haver um trabalho por trás. Amém, glória a Deus. E aí entra então um terceiro passo. Se eu tenho um alvo de multiplicação, eu entendo que eu preciso ganhar vidas. Se eu entendo que eu preciso ganhar vidas, eu estabeleci meus Natanaéis. E agora que eu estabeleci meus Natanaéis, o terceiro passo é jejum e oração. Porque eu preciso entender que é uma batalha espiritual. Se a palavra fala que as pessoas elas têm a mente cauterizada, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, se a palavra fala que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, então como é que eu espero ganhar vida sem dispor dessas armas espirituais que a palavra fala? A gente precisa orar e jejuar. E orar e jejuar de verdade. Às vezes, eu não estou aqui duvidando das pessoas, mas às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, eu orei 10 anos para essa pessoa se converter. Mas às vezes eu me pergunto, mas essa pessoa orou 10 anos mesmo? Do tipo, nossa, eu estava todos os dias orando 10 anos, do tipo, faz 10 anos que ele é meu Natanael, de vez em quando eu lembrava de orar, sabe, aquela coisa, entendeu? Eu fico pensando, não que eu sei que tem pessoas que às vezes a gente vai investir muito tempo orando, mas eu preciso orar de verdade, Então, coloque os seus Natanaéis lá na sua listinha de oração, pegue versículos da palavra que são promessas e comece a declarar em cima dessas pessoas, ore mesmo, não deixa para quando você ora pelos seus Natanaéis, eu oro na célula. Não, mas a célula é um momento de orar por todos, ali todo mundo junto, no seu dia a dia você precisa fazer orações específicas, porque é você que conhece a realidade do seu Natanael, você que sabe talvez se ele não crê em Deus, se ele acredita no sei lá o que, se ele está preso a vícios, ao pecado, é você que sabe. Então é você que vai poder se colocar na brecha por ele. Então, o nosso papel, realmente o que Deus espera de nós é que nós possamos nos colocar de joelhos diante dele, na brecha para poder ganhar essas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, já tenho tudo isso, então agora eu preciso trazer essas pessoas para a célula. Só que para eu poder trazer essas pessoas para a célula, eu preciso que a célula seja pensada para eles. Então o quarto passo é fazer o quê? Em tudo na célula, pensar nos Natanaéis, pensar nos visitantes. Então eu não posso fazer a célula pensando simplesmente, que são pessoas crentes, meus amigos. Eu preciso visualizar o quê? Que eu vou trazer, que as vidas que eu convidei, que os Natanaéis pelos quais eu estou orando, eles vão vir, eles vão chegar, eles vão aceitar o convite. Então a célula precisa estar preparada para isso. Mesmo que num primeiro momento eles não venham, mesmo que seja só por fé, mas eu preciso estar preparado, E aí, por exemplo, na dinâmica, a dinâmica precisa ser algo que não seja voltada só para crente. Uma vez eu dentro do setor, na época, eu falei, por exemplo, um tipo de dinâmica que é super legal, não para célula, tá? Fazer aquelas brincadeiras, falam espada ao alto, que é quem acha primeiro o versículo. Vamos abrir em Sofonias 3:10, Vamos ver quem acha primeiro. É uma brincadeira super legal, brincava disso na escola dominical, mas na célula não faz sentido. O que o visitante vai fazer para achar lá na Bíblia? Às vezes a pessoa nunca nem abriu a Bíblia, a pessoa nunca sabe onde está nada, não sabe nem onde está Gênesis, Como é que a pessoa vai brincar de quem abre primeiro o versículo, Então esse, por exemplo, é um tipo de dinâmica que não dá para usar numa célula que espera os Natanaéis. A célula precisa estar preparada no louvor, por exemplo, Então se eu espero Natanaéis, eu não vou colocar um louvor de 14 minutos com espontâneo, com aquele louvor para todo mundo chorar e babar. O Natanael chega na célula, está todo mundo no chão,
né? E vai falar, ixi, onde é que eu entrei, hein? Eu, hein? Falou, volto depois, né? Se voltar, né? Então, né, a gente sempre, nas ministrações sobre célula, já foi falado muito disso, né? De saber escolher o louvor para a célula, de ter, às vezes, o pastor Eibe também fala disso, né? Às vezes as células de quarta-feira, por exemplo, né? Que em geral são de adultos, jovens adultos, a pessoa trabalhou o dia todo, aí a pessoa está cansada, ouviu o desaforo do chefe, a pessoa, nossa, acordou cedo, aí a pessoa chega na célula, e aí tem aquela música profunda, intimista, né? Você coloca o CD instrumental do Davi Maia e fala, hoje vamos, né, adorar cada um. Imagina, não dá, né? Então a pessoa vai dormir na célula, vai falar, meu Deus, estou cansado aqui o dia todo, cheguei aqui, tá aí apaga a luz ainda, né? Aí pronto, aí acaba de... Então não dá, o louvor precisa ser músicas cristocêntricas, mas músicas de celebração, né? Músicas que ali realmente que possam envolver as pessoas, né? Se for colocar uma música de adoração mais intensa, né? Mas tem uma música de celebração também, né? Deixa as músicas mais intimistas para uma vigília, para o TSD, vai dar tudo certo. O compartilhar da palavra também, né? Então, a gente sempre fala sobre o compartilhar da palavra no sentido de o líder não ficar monopolizando, mas encorajar as pessoas a compartilhar e nada de ficar usando termos teológicos difíceis, né? E fala, então, aqui pelas regras da hermenêutica, esse termo aqui no original do grego, né? Porque, imagina, aí a pessoa vai boiar total, né? Então a gente precisa fazer um compartilhar da palavra de forma que aproxime essas pessoas, né? E não que afaste essas pessoas. Amém? Glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, a minha célula está preparada para receber os Natanaéis. Glória a Deus. Então, agora, qual que é o quinto passo? O quinto passo também faz parte de preparar a célula, mas de uma outra forma. É o que? É por meio da oração e do entendimento dos princípios, produzir uma boa atmosfera. Então, as 3 atmosferas da célula, que são a atmosfera de alegria, a atmosfera de amor e a atmosfera de fé. Tem uma coisa que me incomoda muito, quando o líder vai compartilhar a palavra, e aí está todo mundo com aquela cara fechada, né? Aí o líder está lá sentado, vou até sentar aqui. Pronto. Aí o líder fala, então, no culto, né, o pastor estava falando sobre Noé, né, o quão Noé fez a diferença, né? E aí, não dá. Eu tenho vontade de pegar, levantar o líder e falar, vamos lá, agora vamos falar sobre Noé. Porque, entendeu? Imagina, eu não tenho vontade de participar de uma célula, todo mundo lá. Então, aí todo mundo com uma cara fechada, o líder, realmente, Jesus é uma bênção na minha vida. Não, ninguém tem vontade de... Ou a pessoa não vai acreditar, né? E se voltar, então precisa ter uma atmosfera de alegria, né? Você vai compartilhar a palavra, você tem que envolver as pessoas, né? Fala, então, no último domingo, vamos lá, o pastor, quem lembra qual foi o tema da palavra? Muito bem, glória a Deus. Então, se Noé foi uma pessoa de fé, não foi? Amém. Então, pensa, o que você imagina que seja difícil para você colocar fé? Entendeu? Você tem que trazer tem que envolver as pessoas, tem que trazer uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor, né? O visitante precisa enxergar que existe um amor genuíno, não forçado, né? Um amor genuíno entre as pessoas da célula, né? Então o líder não vai dar bronca no meio do, sei lá, o anfitrião esqueceu de fazer alguma coisa, né? O líder vai lá e é grosso com o anfitrião, imagina o testemunho que vai passar para a pessoa, né? O anfitrião esqueceu, sei lá, de colocar a jarra d'água lá, aí o líder chega e fala assim, ô João, nossa, pelo amor de Deus, toda a célula você esquece, vai buscar água, vai. Imagina, a pessoa dá bronca lá no anfitrião de célula e tal, as pessoas começam a atacar umas às outras, ou então começa a falar mal umas das outras. Isso não é uma atmosfera de amor, né? Precisa haver um amor genuíno. E uma atmosfera de fé também, né? As pessoas precisam entender que nós vivemos pela fé, que a gente não vive por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, por aquilo que está na palavra, né? Então o líder não vai chegar, por exemplo, na célula e falar, hoje foi um dia muito difícil, nossa, meu trabalho, hoje eu sofri tanta luta, quase que eu não vim, né? Imagina,
Aí, aí acaba a célula de uma vez, né? Imagina, se ele quase... Ou vamos só orar hoje e os irmãos estão dispensados, entendeu? A pessoa se esforçou, saiu sei lá de onde para ir para a célula para chegar para receber uma palavra dessa do líder. Né? É diferente o líder falar assim, olha gente, hoje foi um dia complicado, né? Diversos momentos foi, mas eu creio que o Senhor está comigo, né? Eu creio que apesar de qualquer circunstância, o Senhor ele é digno do nosso louvor. Eu creio que o Senhor tem coisas novas para fazer. Eu creio que se a gente está sofrendo batalhas é porque Deus tem grandes vitórias para nos dar. Então vamos perseverar. É uma outra atmosfera, né? Então o líder precisa ter essa visão e trazer essa atmosfera de fé e incutir para que os membros também possam gerar essa atmosfera de fé. Amém? Glória a Deus. Então, agora que a célula já está preparada, foi tudo pensado nele, já foi ter uma boa atmosfera, o 6º passo é fazer dos visitantes o centro das atenções durante a comunhão e também no pós-célula. Né? Uma coisa assim que também me deixa... Assim, não perdi a palavra até. Mas é a célula, assim, aí os grupinhos de amigos começam a se juntar e o visitante fica lá isolado. Né? Aí todo mundo começa a conversar, quer contar as coisas da semana, quer contar as novidades, falar sei lá o quê, e aí o visitante fica isolado, fica meio que se sentindo peixe fora d'água. Um está falando do louvor que ouviu a semana, o outro está falando do trabalho dele, e ele não se sente incluído. Né? Então não pode ser assim. Né? Às vezes eu preciso entender que é mais importante, ali na célula, é mais importante eu estar o quê? Agregar os visitantes, inserir os visitantes, os natanaéis, do que eu querer estar com os meus amigos. Eu não posso querer colocar, não, eu quero falar com os meus amigos, esse é o meu momento. Sim, a célula é para gerar amizade, é para você realmente ter comunhão com as pessoas. Mas todos na célula precisam entender que o visitante é prioridade, que o Natanael é prioridade, que ele tem que ser com quem eu vou conversar, com quem eu vou focar minha atenção, né? Em quem eu vou investir mais tempo, tem que ser nele. Eu vou até um exemplo, não é um exemplo de célula, mas é um exemplo que cabe no contexto também. Aqui na igreja, algumas vezes em que eu tentei fazer isso aqui dentro da igreja, Deus trouxe isso de uma forma muito, muito poderosa. Eu lembro, muitos anos atrás, isso em 2006, mais ou menos, que eu comecei a ficar incomodado com isso. Né? Às vezes a gente acaba o culto, a gente fica conversando entre a gente, e aí tem às vezes um jovem que a gente nunca viu, e o cara vai embora e ninguém fala com ele. Né? E aí eu comecei a falar, não, eu preciso mudar isso. Né? E aí eu comecei a reparar que tinha 2 jovens que eles vinham todo o culto e ficavam sentados lá atrás, na última fileira, e acabava o culto e eles iam embora. Até que um culto eu falei assim, não, hoje eu não vou conversar com ninguém. Acabou o culto, eu vou sair correndo e vou tentar falar com eles. Não vou falar com ninguém. E aí eu saí, e ainda assim eu peguei eles lá embaixo já. Nem deu tempo de pegar aqui no fundo. Eles saíram tão rápido que eu peguei lá embaixo. Falei, oi, tudo bem? Eu vejo que vocês estão vindo aqui na igreja e tal. Né? Prazer, meu nome é tal, não sei o quê. Passa o e-mail de vocês. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Né? Beleza. Aí eu peguei o e-mail deles. E aí, só que a família passou por algumas dificuldades, alguns problemas, algumas coisas específicas lá, e eles acabaram não vindo na igreja durante um tempo. Mas eu mantive por causa daquele e-mail, na época eu acrescentei no MSN Messenger. E aí eu conversava com a pessoa pelo MSN de vez em quando, né? E aí, faz tempo, hein? E aí eu conversava com a pessoa pelo MSN. Então, aí a pessoa gostava de futebol. E eu, assim, nossa, manjo de futebol pra caramba, né? Aí o que acontece? Eu entrava na página de esportes lá do UOL, falava, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Beleza. E eu só olhava, tipo, então você viu que o Palmeiras, não sei das quantas, parecia até que eu entendi um pouquinho. Mas tudo isso para poder puxar papo, né? Mas aí teve um dia que ele veio falar comigo. E aí eu comecei, ele tomou a iniciativa de conversar, algumas coisas mais sérias e tal. E eu comecei a conversar, falei com ele, falei com a família. E eles começaram a vir na igreja, voltaram e nunca mais pararam. Né? E esses 2 meninos são o Gabriel Diário e o Daniel Diário. Né? São eles que Deus trouxe. Né? E através deles, toda a família também veio. Né? A tia Eliane, a tia Osmar, a Marina.
E aí eles até falaram depois, que naquele dia que eu encontrei eles lá embaixo, eles falaram, ai, que menino estranho, nem conhece a gente, já abraçou a gente, hein? Esquisito esse menino aí, né? Mas Deus usou isso para alcançá-los, né? E eu teve um dia também, logo que o André e o Arthur Escúcio chegaram na igreja, eu não fazia ideia de quem eles eram, mas eles, na época tinha o culto dos jovens aqui das 5 às 6, e eles sentaram aqui desse lado, e aí nesse dia eu falei, vou ali sentar com eles, né? Vou tentar conversar com eles e tal. E ali comecei a conversar, e aí eu chamei para a célula, aí eu descobri quem eles eram, vieram lá de Fortaleza e tudo mais. E aí eu chamei para a célula, eles foram para a célula, na época o Dan era o líder e tal. E hoje eles estão, né, na minha área, no nosso setor, tem sido uma bênção, canais de Deus. Então, são pessoas que se chegaram porque um dia alguém abraçou, né? Apesar de mim, né, Deus pôde usar isso. Então, a gente precisa ter essa iniciativa de pegar o contato das pessoas, né, de ir atrás das pessoas. Não é só a tarefa do líder, né? Os membros da célula precisam ter essa iniciativa. Natália, me passa o WhatsApp, me adiciona no Instagram, né? Falar com a pessoa. Então, ir atrás das pessoas, para durante a semana ir mantendo contato e fazê-lo se sentir incluído, né? E aí o 7º passo é você fazer o quê? É você integrar a pessoa na comunhão da igreja e gerar amizade, né? A gente acabou de falar que muitas vezes já foi falado que as pessoas fazem coisas por causa dos amigos. E muitas pessoas às vezes não conseguem participar da igreja porque não se sentem parte, porque sentem que não tem amigos aqui dentro, né? E aí eu estava lendo o livro do Fator Barnabé e ele diz assim, né? Assim, se for uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade, na unção do Espírito Santo, é mais importante integrar alguém na vida dessa igreja do que levá-la a tomar uma decisão pública por Jesus. Parece até uma heresia falar isso, né? Mas o que isso quer dizer? Fala assim, eu não posso simplesmente ter pressa, eu quero que a pessoa logo aceite Jesus e tal. Às vezes a gente tem que ter paciência e entender que cada pessoa é um processo. E às vezes é mais importante eu integrar a pessoa na comunhão da célula, da igreja, fazer a pessoa se sentir amada, fazer a pessoa sentir que ela pode contar com esses amigos, do que querer que a pessoa logo aceite a Jesus e aí a pessoa tome uma decisão rápida, sem consciência daquilo que ela está fazendo. Porque se essa pessoa ela se sentir parte, ela vai falar, poxa, daqui eu não quero sair mais, essa célula é onde eu quero estar, eu vou frequentar essa igreja, essas pessoas realmente são minhas amigas, eu quero estar com essas pessoas, né? Então eu preciso integrar essas pessoas, porque aí naturalmente essa pessoa ela vai fazer uma decisão por Jesus, porque ela vai entender realmente que Deus a ama, e o amor de Deus vai sendo demonstrado através de nós para essas pessoas, amém? Glória a Deus. E o 8º passo é você promover eventos e festas com o alvo de ganhar vidas, né? Então, festa dos Natanaéis e tantos eventos que Deus te dê criatividade com o intuito de ganhar vidas, né? Lá em Santarém, quando a gente foi em 2013, um pastor que pregou sobre isso, né? E ele falou, a gente tem que pensar no que o brasileiro gosta, de comer, né? Ele falou que comida é sinônimo de salvação, né? Então, onde tem comida vai ter salvação. E aí falou de fazer um projeto a médio prazo. Por quê? Porque muitas pessoas têm preconceitos com crente, né? Muitas pessoas têm preconceito com a igreja. Às vezes a pessoa até tem vontade de conhecer mais de Jesus, mas ela não conhece ninguém que às vezes possa explicar para essa pessoa com clareza, explicar com amor o evangelho, a palavra, né? Então, essa pessoa ela precisa ser ali arrebanhada aos poucos. E aí você vai então estabelecer, por exemplo, sei lá, vai fazer um churrasco, uma pizza, um caldo de cana com pastel, chá das meninas. Então eu preciso entender o contexto da minha célula para saber, talvez, qual dessas estratégias vai ser mais efetiva. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou preparar tudo com antecedência lá, o churrasco, o dia, a decoração que eu vou fazer, a comida que vai ter, como é que vai ser o esquema, onde, que horário. Então eu vou estabelecer tudo com antecedência para poder convidar as pessoas com antecedência, elas poderem se programar, né? A gente vai orar muito, né, também guerreando mesmo pelos convidados, se colocando na brecha pelos Natanaéis, ali pelos visitantes, para que eles possam atender ao convite, para que não haja impedimentos. A gente vai também treinar as pessoas da célula, né? O líder vai treinar as pessoas da célula
para recepcionar esses visitantes, como a gente falou, né, para realmente fazê-los se sentir acolhidos, fazê-los se sentirem amados, ali inseridos, né? Então as pessoas elas precisam entender como fazer isso, né? E aí eu vou estabelecer alguém, o líder ou alguém que vai trazer ali uma palavra rápida, às vezes de 15 minutos, falando sobre Jesus, sobre o Evangelho. E aí até esse pastor lá uma vez falou assim, se possível, não faça o apelo na primeira vez. É claro que se tiver lá, você vê que a pessoa está se entregando, né? Deus está tocando as pessoas, você faz o apelo, obviamente. Mas ele falou assim, talvez na primeira vez que você faz essa festa, você não faz o apelo, você deixa só a pessoa se integrar. Aí dali um mês você faz de novo, de um outro tema. E aí você convida aquelas mesmas pessoas. E aí aquela pessoa já vai estar conhecendo mais as pessoas da célula, já vai ter ouvido um pouco do Evangelho. E aí você vai sentir a hora certa de fazer o apelo e a pessoa vai se sentir mais pronta ali para se entregar para Jesus, né? Então você fazer um planejamento de ter às vezes esses eventos, de fazer algo que realmente chame a atenção, né? E as pessoas, vamos lá, uns amigos da igreja, a gente se reuniu, a gente vai comer um churrasco, tal, você não quer ir lá com a gente? E aí a pessoa fala, churrasco, tal, legal, vamos. E aí você vai usando essas iscas para fisgar a pessoa, né? E a gente precisa entender que muitas pessoas, talvez num primeiro momento, elas venham por interesse mesmo, né? Talvez a pessoa vai vir só porque vai ter comida, só porque vai ter futebol, sei lá o quê. E tudo bem, num primeiro momento, né? Por quê? Porque aí a pessoa, de primeira, ela vem pensando nessas coisas. Mas a partir do momento em que ela vai ouvindo a palavra, em que as pessoas vão se aproximando dela, ela vai entendendo quem é Jesus, e aí ela vai tendo o desejo de participar, não por causa da comida, não por causa do futebol, mas por querer estar com Jesus, por querer estar com os irmãos. E o líder precisa entender isso, e precisa ensinar isso para os membros também. Eu lembro quando eu liderava uma célula de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, na casa do Matheus Gomes. E aí, de vez em quando, assim, eu tentava fazer algumas coisas justamente para chamar atenção, né? Então, eles gostavam muito de videogame e tal. Então, uma vez, depois da célula, eu fiz um campeonato de videogame. Quem ganhasse primeiro lugar lá do futebol, fez umas chaves lá de quartas de final, os negócios. E quem ganhou no final, eu comprei um CD. E, no caso, eles gostavam muito de rap, funk. Comprei um CD de rap cristão, é claro, né? E aí, que era o prêmio de quem ganhasse em primeiro lugar. Foi até engraçado que aí, a hora que terminou, eu falei, legal, então parabéns, né, pro fulano aqui que ganhou. Aí entreguei o CD, aí ele até falou, um CD original, meu. E aí, então, imagina, eu falei, meu Deus, né, não deve. E aí teve uma outra vez, que aí eu falei assim, tava muito calor, era janeiro, tava um calor assim. Falei, já sei, vou fazer uma festa do sorvete, né. E aí eu mandei mensagem para todos eles, a gente vai fazer um sorvete, tal. Eu comprei sorvete, levei. E aí alguns outros que não era um condomínio, né? Alguns outros que não eram da célula ficaram sabendo. E eles foram na célula. E por mim tudo bem, eu sabia que muitos deles tinham ido por causa do sorvete. Mas eles iam ouvindo de Jesus e tal, aquilo normal. Aí os que já eram frequentes na célula ficavam revoltados, né? Falaram assim, Fih, você não sabe, eles estão vindo só por causa do sorvete e tal, não sei o quê. Aí eu tentava falar para eles, eu sei, gente, eu sei, né? Eu não nasci ontem, mas não tem problema, e não sei o quê, porque aí eles vão ouvindo, e depois eles vão querer vir na célula, assim como vocês vêm e tal. Não, você não conhece os meninos, tal, não sei o quê. Não, você não sabe, eu sei e tal. E aí eles começaram, no dia do sorvete eles deram umas indiretas, assim, nos meninos, sabe, durante a célula e tal. Porque... E eu tentando amenizar ali a situação, né, fazendo para os meninos não se sentirem mal. Só que eles realmente não entenderam. E chegou ao ponto de que, depois dessa festa do sorvete, aí eles teve um dia que não tinha célula, não lembro, nessa época acho que era de sábado a célula lá. Aí teve um dia que não era dia de célula, e aí eles falaram para os meninos que ia ter célula, só para os meninos se arrumar, ficar pronto, e não tinha célula. Os meninos foram tomar um banho, trocaram de roupa, colocaram o tênis, e não tinha célula naquele dia. E aí eu descobri que eles fizeram isso de raiva só para os meninos, se arrumar à toa, e não tinha célula, porque eles queriam, meio que... Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá fui eu atrás dos meninos, pedi desculpa. Falei, meninos, vocês me desculpam, olha, não era para fazer isso, tal, não sei o quê. E aí eu tive que chamar a célula lá, os meninos. Falei, gente, vocês não podem fazer isso, que isso? Os meninos vão ficar... O que eles vão pensar? Você acha que eles vão querer voltar da célula? Vão pensar o quê da célula? Vão pensar o quê de vocês?
né? Não tem problema, gente, que eles venham por interesse, mas aos poucos Jesus vai falando no coração deles e eles vão vir, né? Então, no líder de célula, por favor, nem você faça isso, nem deixe os membros, né, fazer isso, falar assim, esses interesseiros, folgados, né? Vem aqui só porque tem comida, fariseus, né? Não. Então tem que deixa que Deus trabalha. Amém? Então, use a criatividade que Deus te deu, use as estratégias mesmo para ganhar vidas, né? Então todo líder precisa entender que cada ovelha da célula, cada membro da célula é um grande potencial para trazer os seus amigos e familiares. Todo mundo tem potencial. Se você um dia aceitou Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, você é um evangelista. Se você entregou sua vida para Jesus, você tem um testemunho. E o seu testemunho precisa servir para trazer outras pessoas. Em breve, nós vamos ter de novo os projetos das casas de paz. Então, já é o meio de começar a visualizar quem são os Natanaéis que eu vou chamar, quem são as pessoas em quem eu vou investir, né? Como é que eu vou fazer? Então, isso precisa estar o tempo todo na nossa mente, né? O projeto de ganhar vidas não pode ser uma coisa de fazer um dia num semestre, um dia no outro, vamos pensar nas vidas. Não, precisa ser algo contínuo, né? A gente precisa entender que a célula precisa ter isso como alvo, né? Precisa estar no cartaz, precisa ter alvo, precisamos falar disso, precisamos orar por isso. Amém? Glória a Deus. Então, relembrando os 8 passos: ter alvo de multiplicação, estabelecer quem são os meus Natanaéis, jejuar e orar, em tudo na célula pensar neles, produzir uma boa atmosfera, fazer deles o centro das atenções, integrar a pessoa na comunhão da igreja, gerando amizades, e promover eventos e festas com o alvo de ganhar vidas. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero te convidar então a ficar em pé no seu lugar. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e que você comece a orar a respeito de tudo isso que o Senhor ministrou ao seu coração, de tudo isso que compartilhamos aqui durante a palavra. Comece a orar e pedir que o Senhor mostre a você quem são os seus Natanaéis. Pedir ao Senhor que mostre a você em quais vidas você vai investir, em quais pessoas você vai investir agora nesses próximos meses, aqueles pelos quais você vai pagar um preço maior de oração, de jejum, de comunhão, de ligações, de convites. Peça que o Senhor te ajude a entender quem são as pessoas da sua família, do seu trabalho, do seu local de estudo, do seu círculo de amizades, em quem você vai investir mais de perto agora por estes próximos meses. Peça que o Senhor te ajude a entender como aplicar isso na célula. Se você é um líder de célula, de setor, de área, não importa o nível, peça que o Senhor te dê graça, sabedoria em como encorajar a sua célula, em como fazer a sua célula entender isso, em como trabalhar isso com cada membro, com cada liderado. Levante mesmo a sua voz neste momento e comece a pedir esta graça para o Senhor, pedir criatividade ao Senhor, criatividade, estratégia de ganhar vidas. Comece a pedir que o Senhor te dê ousadia. Se você sente timidez, se você se sente travado, acanhado, peça que o Senhor te dê ousadia. Ousadia para falar da palavra, ousadia para convidar, ousadia para ir atrás mesmo dos perdidos. Peça que o Senhor te dê realmente uma visão maior. Peça que o Senhor amplie a sua visão, para que você possa enxergar a multidão de pessoas que Ele quer trazer para a sua célula, que Ele quer trazer para o seu setor, para a sua área, para o seu distrito, que Ele quer trazer para a nossa igreja, em nome de Jesus. Oh Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender, ó Pai, realmente a grande comissão, que o Senhor nos ajude a entender o ID, oh Pai, que o Senhor nos ajude a entender o nosso propósito, como Teus filhos, como embaixadores de Cristo nesta terra. Pai, nos ajude a entender o Teu propósito como célula, o propósito, Senhor, da igreja no lar, de ganhar vidas, ó Deus. Pai, nos perdoa todas as vezes em que
deixamos, ó Pai, este alvo de lado. Nos perdoa, Pai, todas as vezes em que nos esquecemos, ó Deus, dos perdidos. Oh, Pai, e nos leva, Pai, de hoje em diante, oh, Senhor, a uma nova postura, Senhor. Nos leva de hoje em diante, Senhor, a uma nova revelação. Nos leva, Senhor, de hoje em diante, Pai, a uma nova ousadia, Senhor. Oh, Deus, para investir realmente, oh, Senhor, nos perdidos, para investir, Senhor, naqueles que estão desviados, naqueles que estão afastados, Senhor, dos teus caminhos, em nome de Jesus. Pai, nos ensina a promover células, ó Pai, que possam abraçar, Senhor, estas pessoas. Nos ensina, Senhor, a amar estas pessoas. Nos ensina, Senhor, a realmente a incluir estas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a deixar de lado muitas vezes as nossas vontades, a nossa individualidade, Senhor, e pensar primeiro, Senhor, no outro, Pai, nas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, gera fé nos nossos corações. Oh, Senhor, nos livra de toda incredulidade, Pai. Oh, Senhor, remove, Pai, dos nossos corações toda incredulidade. Oh, Senhor, tudo aquilo que quer nos fazer, Senhor, desacreditar das vidas. Oh, Senhor, coloca por terra em nome de Jesus. Oh, Senhor, mas aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé para crer, para declarar, para profetizar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, dá estratégia, Senhor, para cada célula. Dentro, Senhor, do contexto, Senhor, de cada célula. Dentro ali, Senhor, da faixa etária, Pai. Oh, Senhor, dá, Senhor, a estratégia certa, Pai. A direção correta, Deus, em nome de Jesus. E assim como o Senhor fez na igreja primitiva, faz aqui também em nosso meio, a cada dia, a cada célula, a cada culto, acrescentando aqueles, Senhor, que vão ser salvos, ó Deus. Em nome de Jesus, acrescenta, Pai, acrescenta mesmo, Senhor, acrescenta as nossas células, acrescenta, Pai, a nossa igreja, Senhor. Oh, Deus, e nos ajuda a cuidar, Pai, destas vidas, Senhor. A cuidar de cada uma delas, Pai. Traz mesmo, Senhor, saúde, Pai, para as nossas células, ó Pai. Traz, Pai, saúde, Senhor, para as nossas células, Pai. Saúde, Senhor, espiritual, Senhor. Traz, ó Deus, saúde, Deus, para que possamos viver inteiramente, Pai, integralmente os Teus propósitos para nós. Para que possamos, Senhor, fazer a diferença e ser cooperadores do Teu Espírito, no estabelecimento do Teu reino, nesta cidade, nesta nação e em toda a terra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, amém.